Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube, diretamente da TV Com, em Santos. E, como todos os programas, a gente costuma, para as novas pessoas que vêm acompanhando o programa, aqueles que pela primeira vez estão tendo contato com o nosso programa, a gente sempre explica que esse programa é um grande projeto, né? Um projeto que se divide numa parte de talk show, né? No modelo talk show, com entrevistas com personalidades do Santos Futebol Clube, personalidades atuais, personalidades do passado, e, enfim, todos aqueles que ao longo do tempo contribuíram para a história do Santos Futebol Clube. E o objetivo principal do programa é trazer um legado para as novas gerações, principalmente para os jovens adolescentes que não conhecem a história do Santos Futebol Clube. Então estaremos aqui todos os sábados, no período da tarde, e nas terças-feiras à noite, trazendo esse programa com essa linda vinheta que vocês puderam ter a oportunidade de escutar. E dentro desse projeto, nós temos aqui um almanaque que nós vamos oferecer gratuitamente a todos os jovens e adolescentes, com jogos interativos. E eu vou contar aqui com a colaboração do Roberto para dar uma explicação sobre esse almanaque. Obrigado. Vamos lá, Roberto. Muito obrigado. Bem-vindo todos. Bom, o talk show, como o Nelson é o principal veículo, né? E nós temos as redes sociais, nós temos o Instagram e o YouTube com todas as entrevistas. E nós temos, assim, físico, o almanaque. Esse almanaque, ele é direcionado principalmente, né, às crianças. Nós temos atividades lúdicas, nós temos várias atividades dentro do almanaque, onde a criança, junto com seus amiguinhos, com seus pais, com seus parentes, podem participar. E também vocês podem ver no YouTube e no Instagram e participar também lá. Vocês podem entrar, se inscrevam, curtam, deixem seus comentários que nós vamos responder imediatamente, dentro do possibilidade. E hoje nós temos um convidado especial. Como todos os programas, grandes personalidades do Santos Futebol Clube e trazendo um conhecimento histórico e cultural do Santos Futebol Clube, eu gostaria de apresentar a todos o Gabriel Pierin. Gabriel, é um prazer enorme estar podendo receber você aqui. Eu que já conheço você das suas entrevistas em outras emissoras de televisão, sei da importância que você dá ao clube. E a primeira pergunta que eu queria fazer para tu, acho que é uma pergunta que interessa a todo mundo. Quando que você pela primeira vez se sentiu santista, Gabriel? Pergunta complexa. Olá, Nelson, olá, Roberto, olá a todos. Bom, inicialmente eu parabenizo pela iniciativa de fazer um programa voltado ao Santos e com esse cunho cultural. Eu acho que a gente precisava disso, precisava trazer para essas novas gerações e resgatar também nas antigas gerações esse sentimento que é importante de ser santista, né? Não é apenas de você torcer, mas você se sentir parte, né? Ter esse sentimento de pertencer a essa grande nação. E meu papel como historiador é esse, né? Conseguir resgatar essa identidade, né? Preservar essa identidade. E a sua pergunta ela é bastante curiosa, porque, ao contrário de muitas pessoas que se lembram do dia em que se tornaram santistas, às vezes por influência de um amigo, às vezes por influência de um título, né? Quantos se tornaram santistas em 2002, 2004, depois em 2011. Eu já nasci santista. Nasci santista, não tive essa escolha de poder me tornar santista, né? Nasci santista porque sou filho do Lalá. Lalá fez a vida dele como jogador do Santos e depois escolheu a cidade de Santos para viver e construir a família. E eu não poderia fazer nenhuma outra escolha, né? Já nasci assim como meus irmãos, nasci santista e com muito orgulho pretendo viver, né, como vivo hoje e morrer santista. Como diz o hino, né, um orgulho que nem todos podem ter. Sem dúvida. Eu queria até aproveitar, Gabriel, e mandar um grande abraço, porque nós tivemos a participação do Edu, que você conhece, o grande Edu do Santos Futebol Clube. Nós tivemos a participação do Pepe também, um grande abraço para o Pepe. Enfim,
Em nome do Edu e do Pepe, eu cumprimento a todos os jogadores do passado e do presente que sempre contribuíram com a história do nosso glorioso alvinegro praiano. Então, Gabriel, você sempre, além de ser um santista de nascimento, né, de cidade de time, né? De cidade de time. Você teve essa condição de poder estar pesquisando a história do Santos, né? Então, você tem tudo a ver com esse projeto que nós estamos desenvolvendo, que é trazer um conhecimento histórico do Santos Futebol Clube para as novas gerações. Então, eu gostaria que você pudesse estar falando daquele livro que você teve a oportunidade de desenvolver, de 1912, quando tudo começou. Se você puder dar uma palhinha sobre esse livro, seria muito importante para todos os nossos telespectadores. Claro, eu sou historiador por profissão e o fato de ser santista me fez juntar essas duas coisas, né? A paixão pelo clube e o meu ofício de historiador. Então, enquanto eu planejava o meu TCC da faculdade, e você está ali, né, naquela expectativa de qual tema que você vai escolher, a gente já se aproximava aí do centenário do Santos. Sim. E muita gente na ocasião, muitas publicações até então se voltavam justamente à era de ouro do Santos, né, a década de 60, as conquistas dos mundiais, né, muitas publicações falando sobre o Pelé, sobre o time dos sonhos, e eu resolvi, como historiador, resgatar aquele passado que pouca gente conhece, né, falar justamente da época do amadorismo, sobre o nascimento do Santos. Né, afinal, se a gente estava se aproximando do centenário, quem foram as pessoas, né, que ajudaram a construir esse Santos? Perfeito, né, como a gente diz, né, preparou a grama ali, né, para que as gerações futuras pudessem vir, Pelé, Pepe, como você citou, Edu, pudessem construir esse time, o time mais famoso do mundo. E aí eu mergulhei, né, nas atas de diretoria, especialmente desse período inicial. Claro que na medida em que a gente se distancia do presente, os desafios são maiores porque a gente já não tem mais o testemunho vivo. Aquela pessoa como o Pepe, como o Edu, que você pode sentar, conversar, ouvir histórias. Sim. E aí eu estava falando sobre um passado de quase 100 anos na ocasião, onde você já não tinha mais nenhum testemunho, então você tinha que conversar, dialogar com os documentos, dialogar com as atas. E aí surgiu ali o meu primeiro livro, fruto desse trabalho de conclusão de curso. Então, um livro que tinha um cunho bastante acadêmico até então, baseado nos documentos, nos ofícios, nas atas. E saiu o meu primeiro livro, O Nascimento de um Gigante, a História da Fundação. Isso bem antes de eu trabalhar no Santos. Em 2018, eu recebi o convite para fazer parte do Centro de Memória do Santos e ao lado do Guilherme Guarchi, a gente deu então sequência a esse trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Eu sempre exalto os antigos historiadores, porque a gente está falando de um clube com 111 anos aí de existência e passou por diversos governos, diretorias e tudo mais, mas os livros foram muito bem guardados, documentados, enfim, a gente tinha essa documentação lá. Então, a gente, junto ao Centro de Memória, a gente preservou esses documentos, a gente pôde criar um arquivo ainda melhor, né, em condições melhores ainda de preservação, pensando já em gerações futuras. E em 2020, né, nós recebemos o convite da Santos Box, que fazia esse trabalho que ele fez junto ao Santos foi um trabalho pioneiro, que é um trabalho aquele clube de assinaturas. Então a pessoa vai lá, assina e durante um ano ela recebe um presente, né, uma caixa. Cada caixa contempla um livro, né, junto com algum brinde, alguma coisa especial. E nós, ali do Centro de Memória, nos reunimos para sugerir para a Santos Box quais seriam os temas mais relevantes. Evidentemente, sem deixar os títulos mundiais, as Libertadores de fora, mas a gente tinha alguns pontos aí importantes da história do Santos. E um deles era 1912, justamente contar sobre a história da fundação. E como esse Santos Box, essa série de livros, traz justamente, né, um conceito de livro presente, a gente poderia ali trazer fotos inéditas para serem trabalhadas nesse livro, dentro de uma qualidade melhor, né? As fotos foram trabalhadas e isso não tinha sido feito no meu livro. E aí a gente fez uma adaptação numa linguagem muito mais usual, né? Muito mais próxima do grande público, e esse livro então foi lançado, né? Foi o primeiro dessa sequência de livros que marcou aí o ano de 2020 e 2021. Gabriel, você citou o Guilherme Guarchi, né? Eu tive recentemente na Vila Belmiro, e o Roberto me acompanhou nessa visita,
e tivemos um contato com o Guilherme Guarchi. E o que às vezes dizem que coincidência não existe, né? E lá o Guilherme Guarchi nos deu um brinde, me deu um livro que eu vou abrir ele agora. Ele estava ainda fechado, o livro, tá? Na ocasião, porque eu fiz amizade com o Guilherme já um tempo atrás, quando ele participou de um antigo programa aqui na TV Com, em que eu capitaneava, né? Que era o programa Cidadania e Meio Ambiente. Inclusive, esse programa faz parte do arquivo da história do Santos, que eu estava entrevistando um historiador, né? Então, o assunto referente a essa entrevista faz parte lá do arquivo do Guilherme também. Então, o livro, não sei se a câmera está pegando bem, direitinho? Sim. O Guilherme Guarchi me deu esse livro de presente. Agora, público telespectador, de quem é esse livro? Evidente que é do Gabriel Pierin, né? Que eu vou agora aproveitar o programa e vou pegar ele assim de sopetão, né? E vou pedir a ele que um autógrafo dessa obra que ele executou do livro 1927, o ano mágico do Santos, né? Vamos lá. Faço para o programa ou faço para você? Como é que... O Guilherme deu para mim, mas pode ser para os dois. Então eu faço, né? Nelson é Santos. O programa é Santos Futebol Clube. Nós podemos também dar uma palavrinha sobre essa obra, né? Claro. Que você me disse que, embora ela não esteja hoje acessível, né? Ela faz parte do acervo do Santos Futebol Clube sobre esse ano que você vai trazer ao nosso público conhecimento de o porquê que você qualificou 1927 como o ano mágico, né? Qual foi as considerações que levaram, históricas, é evidente, que levaram você a dar essa classificação ao livro? Perfeito. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, né, pela honra de poder autografar e deixar a honra é nossa, esse registro. E eu tenho que agradecer ao Guilherme Guarchi, né, por ter me dado esse livro de presente e poder me conceder também essa honra de estar recebendo esse autógrafo aqui de público, né, do Gabriel Pierin. Então, Gabriel, muito obrigado. Eu gostaria então que você pudesse falar um pouquinho do primeiro ano mágico. 1927, né? Pouca gente conhece, mas 1927 é um ano mágico na história do clube. A gente fala primeiro porque foram tantos anos de magia, mas 27 ele é um ano importante, bastante emblemático também na história do clube. Como eu falei, né, eu me debrucei nesses primeiros anos, nos primórdios do Santos, no Santos BB, 1912, e 27 a gente diz que é o ano em que o Santos está ali, adolescente, né? Já mostrando a cara para o Brasil. Numa época que não existia ainda campeonato brasileiro, né? A gente ainda tinha os campeonatos que eram campeonatos entre seleções estaduais. Então o Santos ele se torna conhecido por ceder jogadores a esses selecionados. E 27 a gente tem um recorde que nunca foi batido, que é o recorde de uma temporada em que o Santos marcou pelo Campeonato Paulista 100 gols em 16 jogos. É uma média de 6, eu sou professor de história, mas acho que a matemática ainda funciona. Ainda dá. 6,25 gols por partida, então é um recorde de média de gols. O Santos não saiu campeão desse campeonato, infelizmente o Santos perde o título para o Palmeiras, mas também porque o Santos nessa época não abria mão, né, por conta da presidência, né, de todo o retrospecto do Santos, não abria mão da disciplina. E houve um imbróglio, né, entre alguns jogadores do Santos. Numa das partidas em que o selecionado paulista enfrentou o selecionado carioca, houve uma discussão, uma rusga dentro de campo. Na época, o selecionado paulista tinha 2 títulos a mais do que o carioca, e havia o presidente da República que estava ali presente nessa partida. E o Feitiço, que era uma das estrelas do time santista, acabou desacatando, né, essa autoridade suprema, essa grande autoridade que era a presidência. E o presidente do Santos na época, que era presidente também da Associação Paulista, resolveu punir o jogador. E justamente quando o campeonato estava chegando ao fim. Então o Feitiço não jogou. O Feitiço e o goleiro do Santos, o Tufi, não jogaram as 5 últimas partidas. E esse desfalque foi determinante para que o Santos, né, que tinha, né, esse retrospecto ao longo do campeonato, pudesse então perder, deixar de ganhar alguns pontos importantes e perder. Mas devido a isso, e devido também a um outro episódio que envolveu
essa escolha pela disciplina, e em 21 de abril, também na presença do presidente da República, o Santos foi convidado pelo Vasco para inaugurar o estádio São Januário. O Santos já era uma sensação no dia 21 de abril. Foi convidado e o Santos foi aquele convidado indigesto. Né, foi jogar em São Januário, teve, né, toda aquela inauguração, cheia de pompas e tudo mais, e o Santos simplesmente goleou o Vasco da Gama por 5-3. Esse troféu chamado a Vitória, que deveria ficar no estádio, acabou ficando hoje, ele está lá no nosso Memorial das Conquistas. Perfeito. Bom, Gabriel, você sabe que televisão, nós somos escravos do tempo, né? Então nós vamos fazer um intervalo rápido e voltamos já já. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Voltamos com o programa Santos Futebol Clube. Mas, Gabriel, você estava dizendo a respeito de vários aspectos que você vem desenvolvendo no seu trabalho. Eu gostaria que você terminasse aquela parte do primeiro bloco. Essa história que a gente fala sobre o troféu que o Santos ganhou, né, em função de ter goleado o Vasco na inauguração do São Januário. O Vasco não engoliu aquilo, né, evidentemente, ficou engasgado e aí resolveu convidar o Santos, então, para uma revanche. Justamente porque o Estádio das Laranjeiras tinha passado por uma reforma, o Fluminense iria reinaugurar, então o Vasco fez essas honras, né, de anfitrião e convidou o Santos. E o Santos simplesmente goleou de novo 4-1. Então imagina o time na época. E aí o que aconteceu? Claro que depois ali, quando o Vasco viu que ia perder novamente por goleada, começaram aquelas butinadas, aqueles xingamentos, e o Santos manteve-se então ali, né, impassível diante das provocações. Quando termina o jogo, no dia seguinte a imprensa publica, então, né, como os jornalistas, né, tal, fazem a cobertura do jogo, no dia seguinte está lá Santos campeão da técnica e da disciplina. Então isso que a gente incorporou também no nosso hino, né? Marcou. Então 1927 é um ano mágico, porque a gente tem esse recorde de gols, o que já mostra esse DNA ofensivo do Santos desde os princípios do Santos. O Santos sempre foi um time onde você tinha ali os jovens revelados, né? Na Baixada Santista, e um time também que sempre primou pela técnica, pela disciplina, pelo respeito ao adversário. Então 27 é marcado também por essa trajetória. Maravilhoso, maravilhoso. Roberto, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria. Vou aproveitar aqui fazer uma pergunta um tanto quanto emocional, né? Você como historiador, claro, o Santos ele tem uma torcida assim, mundial. Eu tenho contato com a torcida do Santos no Japão, na Europa, na Itália, em vários lugares do mundo, né? E é muito grande. Então você como historiador, o que você diria para a torcida, o Santos diante das alegrias e das tristezas históricas que ele passou? O que você diria, uma mensagem para essa torcida hoje, que veste realmente a camisa, para ela trilhar, para ela perceber, para ela captar isso? A história é algo que a gente não apaga, e nesses momentos de crise é onde a gente consegue se apegar mais ainda e para manter justamente resgatar esse sentimento. Eu acho que passado esse período de ressaca, né, que todos nós vivemos, é a hora da gente juntar os cacos, né, para poder se reerguer, poder se reconstruir. E eu acho que voltar aos olhos ao passado
é uma alternativa bastante eficaz nesse sentido. Em que momento que a gente se perdeu? Porque isso que aconteceu não é resultado de uma partida. A gente se revolta pela partida, mas é um resultado, né, que vem. E não adianta aqui a gente atribuir, né, as culpas. Né? A gente fala de um clube é algo de uma nação, é algo que envolve muita gente, muitos sentimentos, muitas intenções. Então, acho que nesse momento é a hora de justamente... Beber na fonte, né? Beber na fonte, resgatar, né? A gente verificar como acontece na nossa vida também. Às vezes a gente dá um passo errado e não é o fim do mundo, né? A gente aprende com os nossos erros. Então, acho que é o momento da gente ter essa humildade, nos voltar às nossas origens, resgatar esse passado que é glorioso, para que a gente possa vislumbrar um futuro. Eu sempre falo, né? Tá ali no meu site também, o passado, a história é a chave para o futuro. Então, vamos encontrar essa chave e todos nós abrirmos esse futuro. Perfeito, Gabriel. Perfeito. Acho que esse é o caminho correto mesmo. Mas, além do 1927, você tem o 1912, o 27 e o terceiro livro... O Nascimento de um Gigante. Nascimento... Na verdade, é o primeiro. O Nascimento de um Gigante é que inaugurou, né, toda essa minha trajetória como escritor. Certo. E esses livros, eles fazem parte, evidentemente, do acervo do Santos Futebol Clube. Quer dizer, outros alunos, pessoas interessadas, podem ir lá no Santos Futebol Clube e fazer uma pesquisa em loco sobre essa literatura? Sim, sem dúvida. Hoje mesmo recebi um e-mail. A gente recebe, como você mesmo colocou, alunos de mestrado, doutorado, de faculdade, de diversos cursos, né? Jornalismo, história, que querem falar sobre o Santos, em todos os seus aspectos, históricos, culturais, enfim. E a gente tem um acervo bastante considerável de livros, não só do Santos, mas também do futebol e da cidade. Esses livros, né, que eu publiquei, eles são todos contextualizados, porque para você poder entender toda a dinâmica, é importante que você saiba, né, quando a gente fala 1927, tudo bem, estamos falando do Santos em 1927, mas o que era o Brasil em 1927? Sim, o que era a cidade em 1912, por exemplo, quantos habitantes tinham? Não. O que é que essas pessoas que fundaram Santos faziam? Né? Então, os livros, né, eu procuro sempre trazer essa contextualização para as pessoas entenderem o que era o futebol, o que era a cidade, o que era o país, o que era o mundo. E a gente orienta nesse sentido também. Aqueles que desejam fazer pesquisa, têm as portas abertas com o Centro de Memória. Quando eu tive recentemente lá conversando com o Guilherme, eu até me esqueci de perguntar para ele se esse acervo do Santos, se ele já está digitalizado e com possibilidade de estar oferecendo aí às universidades, etc., de uma maneira mais ágil, né, para pesquisa. Excelente, né? Quando eu assumi em 2018, primeiro que eu fiquei bastante contente, já desde a época que eu fiz a pesquisa, lá em 2006, com a quantidade de livros históricos que o Santos tinha, né, as atas, os ofícios, mas eu tinha muita preocupação em preservar isso. Exatamente. Né? Claro que a gente deve muito a esses historiadores do passado, mas também, de certa forma, a gente contou muito com a sorte ao longo desse tempo. Poderia ter acontecido um milhão de coisas, né? Uma infiltração, cupins, incêndio. Sim. E eu senti a necessidade da gente reconstruir ali, né, o nosso acervo. Isso foi feito e depois os livros passaram por um processo de catalogação. O segundo passo foi esse, digitalizar. Então, o Santos hoje conta com uma parceria com uma empresa terceirizada, onde os livros estão guardados dentro de todo o regulamento de arquivos, então eles estão ainda mais seguros do que passaram a estar quando assumi, e a gente fez uma seleção desses livros para que eles fossem digitalizados. Então, a gente deu preferência aos livros antigos, especialmente do período do amadorismo, né, dos ofícios, das atas. Então, a gente tem todo o índice também. Então, se você quiser falar, recentemente o Odir publicou o livro sobre o Zito. Odir Cunha, O Odir Cunha publicou sobre o Zito. E ele, Gabriel, preciso do primeiro contrato do Zito. Então, a gente vai lá em contratos, sabe onde está o contrato do Zito, manda uma mensagem para a empresa então libera para a gente o PDF, né, a senha para a gente poder acessar. Então, ficou tudo muito mais fácil hoje, né? Você não precisa mais ficar procurando nos livros. Perfeito. Eu não poderia deixar de contando com a sua presença aqui, que você pudesse falar um pouquinho de algo que para você, que sem dúvida é muito importante, que é o Lalá, né? Sim. Se você puder falar alguma coisa a respeito do Lalá, seria muito importante. Não só pelo fato de ser seu pai,
mas pelo fato da relação do Lalá com o clube, Santos Futebol Clube, né? Acho que essa inter-relação seria interessante você estar colocando. Sim, sem dúvida. Bom, meu pai vai completar 90 anos agora, em 2024. Maravilha. Nós temos aí uma surpresa muito grande para o torcedor santista. Estamos gravando um documentário com meu pai. Vai ser um documentário que vai mesclar, né, a parte documental, mas também tem um viés aí de ficção. Então ele vai interagir também com outras pessoas. Vai ser um negócio bem interessante. Isso é uma informação inédita, né? É uma informação inédita, ninguém sabe. Mas é um presente aí pelos 90 anos, né? Um presente, né, por alguém que lutou para chegar onde chegou, porque ele é da Lapa, uma cidade muito pequena, no interior do Paraná, mas que desde criança ele sonhava em jogar no maior time do mundo. E algo completamente, né, inusitado, né? Distante, né? E de repente, aos 25 anos de idade, isso em 1959, ele chega em maio e em junho, ele já estava embarcando com o Santos na primeira excursão do Santos para a Europa. Primeira excursão do Santos para a Europa. O Santos ainda não era campeão do mundo, mas o Pelé, o Zito e o Pepe já eram campeões mundiais, porque em 58 tinham vencido a Copa na Suécia. Então imagina, para esse lapiano, né, aos 25 anos de idade, tendo passado pelos clubes do Paraná, chegou a jogar em alguns clubes, no antigo Ferroviário, de repente está ali vestindo a camisa do clube, ao lado do Zito, do Pepe e do Pelé, embarcando para a Europa, numa excursão que era inédita para o Santos, eles enfrentaram 23 equipes em 44 dias. Então, fazendo as contas, era mais do que dia sim, dia não, viajando entre Alemanha, Bélgica, Bulgária, uma excursão que foi vitoriosa em todos os aspectos. O Santos vence o troféu Teresa Herrera jogando contra o Botafogo, que também fazia a base da seleção brasileira ao lado do Santos. O Santos goleia por 4-1 e o meu pai foi titular em praticamente todas as partidas, porque o goleiro titular, que era o Laércio, ele se machuca na segunda partida da excursão. Então meu pai já assume a meta santista e vai jogar contra o Barcelona na goleada por 5-1, vai jogar contra o Internacional por 7-1, vai jogar contra o Botafogo na goleada por 4-1, então ele volta, né, com uma dimensão do que era o Santos, né, como a gente colocou, né, o que é o Santos, né, no mundo. E em 1959 a gente planta essa sementinha, né, e em 62, 63, com os títulos mundiais, fica muito claro para o mundo, né, esse grande time. E você tem uma personalidade do Lalá em casa, passando essas informações pessoalmente no dia a dia, é algo que... Eu costumo dizer assim que antes de eu me fazer como fã do Pepe, do Zito, eu tinha eles como tios, porque eu ainda não tinha ideia quando era criança, 5, 6 anos, de quem era o Zito, de quem era o Pepe. Então, antes de eu conhecê-los como fãs, né, de se tornarem meus ídolos, eu tinha eles como tios. Então, hoje eu tenho esse olhar, né, sobre eles também como pessoas que fazem parte dessa família que meu pai construiu quando chegou a Santos. Gabriel, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e eu gostaria de já convidar você para participar de outros programas, porque a história é de mais de 100 anos, então... Tem programa para mais de 100 anos. Tem programa para 100 anos, né? E convidar você para voltar aqui. Então, gostaria das suas considerações finais, já dizendo que foi um grande orgulho estar com você aqui, participando do programa, a pessoa que dedica parte da sua vida ao nosso grande e glorioso Santos Futebol Clube. Eu que faço o agradecimento. Nessas considerações finais, eu só posso parabenizá-los por essa iniciativa tão importante para a história do clube e para a cidade. Hoje a cidade, ela chora, né, o que aconteceu com o Santos, e mesmo aquele que não é santista, mas é consciente da força que o Santos tem para a cidade, também tem que ter esse sentimento, independente da bola, da importância que é o Santos, estar no seu lugar adequado. Então, acho que falar sobre história vai ser muito importante nesse período que a gente está passando. Bom, até breve, até o próximo programa com mais um programa inédito para você que é santista. Um grande abraço a todos.